queridas, bom dia. Nós novamente aqui na nossa Sexta na Estante, com mais um capítulo do livro Perdão, a cura das emoções, lembra do pastor Hernandes? Aliás, tem alguém que já comprou o livro? Conta aqui para mim, né? Que ficou curiosa, querendo aprender mais sobre o livro e ler e se aprofundar, porque aqui eu só dou uma pincelada nos capítulos, não dá tempo. Mas eu te convido, né? Se você ainda não comprou, adquira o livro e vá mais profundo nesse assunto de perdão, que você só vai ser enriquecida cada vez mais. E o capítulo de hoje nós vamos falar sobre o processo do perdão, né? A gente já ouviu tanta coisa fantástica, não só aqui do livro, mas das minhas irmãs queridas, né? Tantas coisas importantes que nós precisamos perdoar. O perdão é um imperativo de Deus. Não é fácil, mas é possível, né? Diante da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós conseguimos fazer isso. E perdoar faz parte da natureza do povo de Deus. E nesse processo de perdão, né, ele vai tratar de um ponto aqui muito interessante que eu quero destacar com você hoje, né? E uma dúvida que surge nos nossos corações, né? Com certeza já surgiu no meu e no seu também. É possível restaurar um relacionamento que foi quebrado por falta de perdão, por mágoa, por traição, por tantos outros motivos? É possível restaurar esse relacionamento? Isso fica muitas vezes na dúvida na nossa cabeça. E o pastor Hernandes vem dizer que sim, né? O perdão implica em restauração, sim. E por quê? Porque ele diz que Deus não apaga apenas as nossas transgressões. Ele nos recebe de volta e nos celebra essa volta para ele, né? E assim a gente deve fazer também com os nossos queridos. Ele diz que Deus não apenas cancela a nossa dívida, ele nos concede o privilégio de ser filhos de Deus. E ele vai usar um texto, uma passagem bíblica para exemplificar isso para a gente, de que é possível restaurar os relacionamentos, sim, que foram quebrados pela falta de perdão, né? Ele diz que quando Jesus buscou Pedro no mar da Galileia, ele não apenas o perdoou, mas ele restaurou inclusive o seu apostolado. Está lá em João 21, de 7 a 17. Pedro havia negado Jesus, a gente lembra dessa história. Ele confiou na sua própria força, achando que ele era inclusive superior aos outros discípulos e que ele não ia negar Jesus, que ele não ia abandoná-lo, né? Ele desconhecia suas fraquezas. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa, né? Aí no Getsemane, quando Jesus pede para eles vigiarem com ele em oração, ele dorme, né? E depois aí ele tem que guerrear, né? De forma espiritual, ele saca a espada e arranca a orelha do Malcolm, né? Ou seja, Pedro estava indo contra tudo aquilo que Jesus esperava dele, né? E aí o que acontece? Ele começa a seguir, Jesus é preso, ele começa a seguir Jesus de longe e, antes que o galo cante, ele nega Jesus 3 vezes. A gente sabe muito bem dessa história e depois Jesus olha para ele com acusação, com a cara de bravo, como quem diz, eu falei, eu te avisei que você ia fazer isso. Não foi assim que Jesus olha para ele. Jesus olha para ele e ainda com um semblante de misericórdia, de graça, de amor, mas um semblante profundo. E Pedro cai num choro e volta para casa desolado depois dessa história, né? Certamente que essa noite Pedro não conseguiu dormir, né? Ele estava assim se sentindo como se o mundo dele tivesse destruído, né? Ele abandonou a fé, ele negou o seu Senhor, né? O seu apóstolo, as suas convicções, tudo, né? Ele não era ali uma pedra, mas ele era um pó, né? Um pó Pedro. Ele era a síntese do fracasso. E na verdade, então, Pedro havia desistido de tudo, mas Jesus não havia desistido de Pedro. Tanto é que Jesus ressuscitou e enviou um recado para ele. Olha, vai me encontrar lá no mar da Galileia? E Pedro vai. Pedro vai ao encontro de Jesus. Só que ele chega no mar e o seu mundo ainda continuava, né, abalado e bem destruído, né, na visão dele, inclusive o seu ministério. E aí ele não sabe como recomeçar, achando que estava tudo perdido, vai e resolve pescar. Só que aí ele falou, bom, vou voltar para o que eu fazia. E ele começa a pescar e não pega nada, né? Ou seja, nem para pescador eu presto mais. Então ali Pedro destruído. E o que acontece? Né? Quando ele pensa que estava tudo perdido, Jesus aparece para restaurar Pedro. Olha só que lindo que ele fala. Jesus não o humilha, mas não o expõe ao ridículo diante dos seus colegas.
Jesus apenas lhe pergunta: Pedro, você me ama? E Jesus monta um cenário para restaurar a memória de Pedro. Ele negara Jesus diante de uma fogueira, e Jesus acende uma fogueira para restaurar Pedro. Ele negara Jesus 3 vezes, e Jesus pergunta a ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Olha que coisa mais linda, né? O perdão de Jesus ali restaurando Pedro, o ministério dele, né? O discípulo, né? O seguidor de Cristo, um perdão genuíno, né? Que produz realmente a restauração dos laços que tinham sido quebrados, principalmente na visão do Pedro, né? Jesus continuava firme, não tinha desistido dele, mas ele já tinha desistido dele mesmo, né? E Jesus vem e faz essa restauração. E talvez você nunca tenha conseguido perdoar o seu pai, sua mãe, né, por talvez tratarem você diferente dos seus irmãos, né, ou da maneira rude que eles te tratavam, né? Muitas vezes a gente fica com essas dores da infância e vai carregando isso para lá e para cá, né? E eu queria te convidar a pôr um fim nisso, a dizer que chega, né, de estancar essa hemorragia que muitas vezes drena as nossas forças. Chegou a hora de dar um basta nessa dor que sufoca e decretar sua liberdade, liberar perdão, né? E muitas vezes a gente não libera porque a gente tem algumas desculpas, né? Você conhece aquelas desculpas esfarrapadas, né? Aquelas racionalizações de por que não perdoar? Tem algumas que são assim clássicas, e eu vou contar algumas para vocês. Tipo assim, eu não vou pedir perdão porque todo mundo erra e eu não sou diferente das demais pessoas. Já viu isso? E exatamente porque a gente é falho e porque a gente erra é que a gente deve estar disposto a pedir perdão. Olha a outra desculpa que a gente usa. Eu não vou pedir perdão porque já faz muito tempo que o problema aconteceu, agora não adianta mais. E eu volto a te falar que o tempo muitas vezes não sara as feridas da alma. Não caia nessa cilada. Outra, eu não pedirei perdão porque eu não errei sozinho. Já ouviu essa? Então, o perdão não é uma questão de justiça. Somente uma pessoa que se esvaziou do seu orgulho consegue pedir perdão, né? Outra, eu não pedirei perdão porque se eu me humilhar, ninguém mais vai me respeitar. E eu te digo, você nunca é tão grande quando você se humilha. Então, minhas queridas, essas racionalizações, essas desculpas, elas podem ser multiplicadas. Existem tantas outras que a gente usa para não pedir perdão. Você já tem usado alguma delas? Você já usou alguma delas? Então eu te digo que chegou a hora da verdade e deixar tudo isso para trás, né? E seguir no caminho do perdão, né? A fuga do enfrentamento das soluções, de pedir perdão, a gente já conversou também que isso aí é o caminho dos covardes. Fugir das situações é o caminho dos covardes. E isso só vai adiar a solução do problema, e só vai aumentar ele. E a escolha é sua, né? Está diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Que você escolha a vida, que você escolha o perdão, que você opte pela vida superlativa que Deus te oferece em Cristo Jesus. Ok? Um abraço, continue pensando nesse perdão, praticando o perdão, exaltando o perdão. Um bom final de semana. Sexta-feira que vem a gente se encontra para concluir esse livro e esse tema, perdão. Um abraço. Então me tira o medo que me faz ser Moisés, subar.